Custeio variável, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, nona edição 2003, do capítulo 17, Custeio variável, da página 197. Devido aos problemas vistos com relação à dificuldade trazida pela apropriação dos custos fixos aos produtos e em função da grande utilidade do conhecimento do custo variável e da margem de contribuição, nasceu uma forma alternativa para custeamento. Custeio variável. Até o final da sessão anterior, quando havíamos falado em custos para avaliação de estoques, tínhamos estudado o que se denomina custeio por absorção. Resume-se este no critério fartamente analisado por nós, em que se apropriam todos os custos de produção, quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou indiretos, e tão somente os custos de produção aos produtos elaborados. Como vimos, não há, normalmente, grande utilidade para fins gerenciais no uso de um valor em que existam custos fixos apropriados. Três grandes problemas concorrem para isso. Primeiro, por sua própria natureza, os custos fixos existem independentemente da produção ou não desta ou daquela unidade, e acabam presentes no mesmo montante, mesmo que oscilações, dentro de certos limites, ocorram no volume de produção. Tendem os custos fixos a ser muito mais um encargo para que a empresa possa ter condições de produção do que sacrifício para a produção específica desta ou daquela unidade. São necessários muito mais para que a indústria possa operar, ter instalada sua capacidade de produção do que para produzir uma unidade a mais de determinado produto. Segundo, por não dizerem respeito a este ou a aquele produto, ou a esta ou a aquela unidade, são quase sempre distribuídos à base de critérios de rateio, que contêm, em maior ou menor grau, arbitrariedade, quase sempre grandes graus de arbitrariedade. A maior parte das apropriações é feita em função de fatores de influência que, na verdade, não vinculam efetivamente cada custo a cada produto, porque essa vinculação é muito mais forçada do que costumamos acreditar. Se, a fim de avaliar um produto para efeito de estoque, isso pode ser uma forma de minimizar injustiças para efeito de decisão, simplesmente mais confunde do que auxilia. O fato de se apropriar de uma forma pode alocar mais custo em um produto do que em outro. E se alterarmos o critério de rateio, talvez façamos o inverso. Por se alterar um procedimento de distribuição de custos fixos, pode-se fazer de um produto rentável um não rentável, aparentemente, ou transformar um superavitário em deficitário e vice-versa. E não há lógica em se alterar o grau de rentabilidade de um produto em função de modificações nas formas de rateio. Essa é uma maneira de se auto-enganar. O uso do ABC ameniza esse problema. Terceiro ponto. O valor do custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção. Aumentando seu volume, tem-se um menor custo fixo por unidade e vice-versa. Se for decidir com base em custo, é necessário associar-se sempre ao custo global o volume que se tomou como base. Se a empresa estiver reduzindo um item por ser pouco lucrativo, pior ainda ficará sua posição devido à diminuição do volume.
ou se um produto estiver com baixo lucro, o aumento de preço com base em seu alto custo poderá provocar uma diminuição de sua procura e, consequentemente, reduzir seu volume e, assim, aumentar ainda mais o custo de produção, num círculo vicioso. Pior do que tudo isso, o custo de um produto pode variar em função da alteração de volume de outro produto e não da sua própria. Ao se aumentar a quantidade dos outros bens elaborados, o montante a ser carregado para um determinado produto será diminuído, já que os custos fixos globais serão agora carregados mais para aquele item cuja quantidade cresceu. O custo de um produto pode, então, variar em função não de seu volume, mas da quantidade dos outros bens fabricados. Por outro lado, e mais ainda, pelo visto nos 2 capítulos precedentes, chegou-se ao ponto de indagar se todas essas desvantagens e riscos existem em função da apropriação dos custos fixos aos produtos e se são eles muito mais derivados da necessidade de se colocar em condições de operar uma produção muito pouco estando de fato vinculados a este ou a aquele produto ou unidade. E, além disso, se são, na maioria, se não na totalidade, repetitivos a cada período. Porque não se deixar de apropriá-los aos produtos, tratando-os como se fossem despesas, encargos de período. Nasceu assim o custeio variável. Custeio significa forma de apropriação de custos. Com base, portanto, no custeio variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os custos separados e considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado. Para os estoques, só vão, como consequência, custos variáveis. Razões do não uso do custeio variável nos balanços. Do ponto de vista decisorial, verificamos que o custeio variável tem condições de propiciar muito mais rapidamente informações vitais à empresa. Também o resultado medido dentro do seu critério parece ser mais informativo à administração por abandonar os custos fixos e tratá-los contabilmente como se fossem despesas, já que são quase sempre repetitivos e independentes dos diversos produtos e unidades. Mas os princípios contábeis hoje aceitos não admitem o uso de demonstrações de resultados e balanços avaliados à base do custeio variável. Por isso, esse critério de avaliar estoque e resultado não é reconhecido pelos contadores, pelos auditores independentes e tampouco pelo fisco. O custeio variável, de fato, fere os princípios contábeis, principalmente o regime de competência e a confrontação. Segundo estes, devemos apropriar as receitas e delas deduzir todos os sacrifícios envolvidos para sua obtenção. Ora, se produzimos hoje, incorremos hoje em custos que são sacrifícios para a obtenção das receitas derivadas das vendas dos produtos feitos, e essas vendas poderão, em parte, vir amanhã. Não seria, dentro desse raciocínio muito correto, jogar todos os custos fixos contra as vendas de hoje. Se parte dos produtos feitos só será vendida amanhã, deve então também ficar para amanhã uma parcela dos custos, quer variáveis, quer fixos, relativos a tais produtos. Justifica-se dessa forma a ainda não aceitação do custeio variável para efeitos de balanços e resultados. Entretanto, essa situação poderá vir a mudar no futuro. Mas essa não aceitação do custeio variável não impede que a empresa o utilize para efeito interno, ou mesmo que o formalize completamente na contabilidade durante o período todo,
Basta, no final, fazer um lançamento de ajuste para que fique tudo amoldado aos critérios exigidos pela legislação. Nem a auditoria externa, nem a legislação fiscal impedem a adoção de critérios durante o período diferentes dos adotados nas demonstrações contábeis de final de período. A consistência é obrigatória entre as demonstrações de fim de cada período. Pela própria natureza dos custos fixos, a invariabilidade, arbitrariedade em seu rateio e variação por unidade em função de oscilações do volume global e por propiciar valores de lucro não muito úteis para fins decisoriais, criou-se um critério alternativo ao custeio por absorção. Trata-se do custeio variável ou custeio direto, em que só são agregados aos produtos seus custos variáveis, considerando-se os custos fixos como se fossem despesas. Nas demonstrações à base de custeio variável, obtém-se um lucro que acompanha sempre a direção das vendas, o que não ocorre com a absorção. Mas, por contrariar a competência e a confrontação, o custeio variável não é válido para balanços de uso externo, deixando de ser aceito tanto pela auditoria independente quanto pelo fisco. É fácil, entretanto, trabalhar-se com ele durante o ano e fazer-se uma adaptação de fim de exercício para se voltar à absorção.